Vazamento da placa-mãe do Nintendo Switch 2 e a Nintendo registrando patente de inteligência artificial para ser usado no console. O ano é novo, galera. É apenas dia 1º de janeiro de 2025 e está bombando. Imagina como é que vai ser o decorrer do ano. Bora falar sobre isso nesse vídeo aqui agora. Simbora. Digplay. E aí pessoal, bem-vindos ao canal Digplay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo. Feliz ano novo, galera, primeiro vídeo do canal aqui em 2025, primeiro vídeo do ano e já começando com rumor e coisa oficial da própria Nintendo. Deixa eu transicionar minha tela aqui para vocês, 1, 2, 3 e... Ambas as notícias já estão no site Digplay News. Se você não conhece o site ainda, www.canaldigplay.com, você cai direto no Digplay News, beleza? Eu levei tempo pra fazer essas matérias e levei tempo pra gravar esse vídeo, porque essas coisas já saíram na virada do ano. São duas coisas que saíram na virada do ano, do dia 31 pro 1º, né? Então eu fui ler, fui me aprofundar e, modéstia à parte, acho muito difícil você achar um vídeo mais completo do que esse aqui no YouTube brasileiro, porque realmente eu parei pra poder entender, ler e me ambientar na parada antes de sair correndo para poder fazer um vídeo, tá? Então vamos lá, galera. Primeiro, vamos falar da patente que a Nintendo registrou de inteligência artificial, tá? Isso aqui, galera, é uma patente. Isso não é um rumor. Isso é, de fato, algo que a Nintendo registrou e ficou público pra gente no dia 31 de dezembro de 2024, tá? Ela vai utilizar no console dela? Não sabemos, mas tudo indica que sim, e eu vou explicar o porquê, tá? Aqui na matéria, eu vi, né, esse registro pelo perfil Mike Odyssey, lá no Twitter, né? E aí teve o registramento, o registro da patente, que é de escalonamento de imagem via inteligência artificial. A gente já conhece isso, a própria Nintendo já utilizou isso, por exemplo, no Nintendo Switch Sports, né? E também no Xenoblade Chronicles 3. Só que era de uma forma diferente, né? E essa patente aqui, ela deixa as coisas muito mais claras. E ela envolve a Nvidia, que é a fabricante do Switch atual e provavelmente do Switch 2, do próximo console da Nintendo. Deixa eu explicar aqui. Primeiro, essa patente, ela usa um termo chamado rede neural. Essa rede neural é que é responsável por pegar uma imagem de baixa resolução e colocá-la em alta resolução utilizando inteligência artificial. Não apenas isso, essa rede neural também consegue detectar, por exemplo, se você está jogando um jogo de RPG, se você está jogando um jogo, sei lá, de futebol, dependendo da situação, dependendo da imagem, ela vai identificar esse tipo de jogo, ela vai identificar o tipo de imagem e melhorar ela de acordo com essa ambientação. Então ela vai ser inteligente o suficiente para poder analisar caso a caso e melhorar a imagem de acordo com o tipo de jogo que você está vendo. Um exemplo assim, muito mal e porcamente, sabe quando você tem a sua TV e na sua TV você tem o modo, você vai lá configurar os modos de imagem dela, aí tem o modo futebol, tem o modo filme, tem o modo, sei lá, videogame, tem vários, desenho animado, tem vários modos já pré-determinados. Então teoricamente essa rede neural iria aplicar alguns modos de aumento de resolução de acordo com o tipo de jogo e ambiente que você tá, para poder te trazer uma melhor experiência. Loucura, né? E aqui tem um fluxograma de como isso vai funcionar. Tem a imagem que vai ser renderizada, né, numa resolução base de 540p, 540 pixels. Aí todo o sistema prepara a imagem, coloca os dados de entrada, reorganiza a Matrix, que essa Matrix é como ele faz internamente essa aumento de resolução, tá? Que eu não vou entrar em termos muito técnicos, porque essa patente vai a fundo em termos técnicos, tá? E aí ativa a Matrix, passa pela rede neural, ok? Executa na rede neural essa imagem toda reorganizada dentro da Matrix, reorganiza a Matrix, ativa ela para poder aumentar, né, a resolução e dá uma saída de 1080 no dispositivo de saída. Então, é basicamente um fluxograma explicando como é que funciona isso. A imagem renderizada nativamente em 540p passa todo por um processo, inclusive nessa rede neural, e sai com a imagem de 1080p, tá? Isso a gente já viu em DLSS, isso a gente já viu naquela da AMD, é mais ou menos da mesma forma que funciona, só que a Nintendo registrou a dela, uma inteligência dela, uma inteligência artificial dela com essa rede neural, tá? Além disso,
Além disso, o que eu acho muito interessante e importante é que na descrição da patente falam umas coisas muito relevantes. E aí eu destaquei algumas descrições dessa patente, como por exemplo aqui, ele mencionando, a Nintendo mencionando na patente a NVIDIA, né, e utilização de Tensor Core. Ele faz aqui a descrição referente ao que é CPU, o que é GPU, o que é System on Chip, que é um CPU e GPU dentro de um chip só, digamos assim, né? E ele dá até um exemplo do que é o System on Chip, ele dá o exemplo do Tegra X1, que é o chipset utilizado no Switch atual, só que esse Tegra X1, ele só tá dando exemplo como se for, o que é um System on Chip, o que é um SoC, né? Porque ele não dá para fazer, aplicar essa tecnologia de inteligência artificial, porque ele não tem um Tensor Core. E aqui ele tá exemplificando, ó, a GPU tem que ser algo no tipo NVIDIA V100, que inclui suporte de hardware para multiplicação de matrix, né? Ou Tensor Core Accelerators. Então ele cita aqui o que é System on Chip, que já existe no Switch, né? Diz que pode ser colocado num processador x86 64 bits, que é de computador, ou então num ARM, né? E cita a NVIDIA com os Tensor Core. Além disso, ela faz outra citação aqui também, ó. Um exemplo que a tecnologia tem que ter aquilo ali para poder funcionar, NVIDIA Tensor Core, ou hardware similar. Isso aqui tá muito claro, ela citando aqui, sabe? Ela citando a NVIDIA mais de uma vez, dizendo que tem que ter Tensor Core para aquilo ali funcionar. E além disso, essa parte aqui é muito interessante e muito importante. Que ela faz o seguinte, ó. Num certo exemplo, um sistema de computador pode dinamicamente alternar entre tipo de imagens, de acordo com a condição da saída, né, daquele sistema de computador, né? O que alterna? O que suíta? O que switch? É o Nintendo Switch, né? Mas fica ainda mais evidente. Olha só. Essa mudança pode ocorrer enquanto o jogo está sendo jogado por um usuário, que pode ter uma pequena pausa enquanto transiciona entre dois modos. Que dois modos? Dock e portátil, certo? Por exemplo, se o sistema de computador está sendo executado em uma bateria, e ele especifica aqui, ó, não plugado numa tomada, esse sistema de computador pode ser configurado para não usar essa conversão, esse processo de conversão de imagem. Essa técnica que tá discutida aqui nessa patente. Entretanto, se o sistema de computador for plugado numa fonte, essa técnica de aumentar a resolução e tal, pode ser ligada para um videogame ou aplicação. Isso porque essas técnicas discutidas aqui nessa patente aumentam o consumo de energia da GPU, porque vai aumentar o processamento da GPU. Cara, ele tá simplesmente relatando um caso de uso do Switch. E fica pior não, fica melhor, né? Aí ele fala aqui que pode ser utilizado também no modo portátil, né? O dispositivo que usa bateria pode utilizar também, só que vai sugar a bateria pra caramba. Tá, sem problema, ó. Quickly deplete the battery. Vai consumir a bateria rapidamente, tá? Aí aqui, ó, olha só que legal. Esse tipo de tecnologia permite o usuário a jogar um jogo no dispositivo mobile, né, móvel, e que, por exemplo, pode estar comutando, ele pode estar transicionando, ele pode estar indo de casa para o trabalho. Nesse modo, o usuário poderia utilizar a tela do dispositivo ali na mão dele, local, numa resolução 540p nativa no videogame. Entretanto, quando o usuário chega em casa e pluga o dispositivo móvel numa tomada, ele não está mais precisando da bateria, do poder de bateria daquele dispositivo, porque ele vai ter uma fonte de energia. E aí, similarmente, o usuário pode plugar esse dispositivo móvel em grandes telas, como por exemplo uma televisão de 1080p. Essa conexão pode ser a cabo ou pode ser Bluetooth. Uma vez detectando ambos os cenários, que cenários são esses? O dispositivo sendo plugado numa tela grande e não precisar mais da bateria interna porque está plugado numa fonte também. O sistema pode dinamicamente iniciar o processo de conversão de imagem que foi discutido nessa patente e permitir o usuário jogar jogos em 1080p na televisão em alta resolução. Então, assim, basicamente, galera, essa patente, ela descreve o caso de uso do Nintendo Switch e diz que essa inteligência artificial criada pela Nintendo, ela precisa que tenha um hardware que seja compatível com essa tecnologia, e ela dá o exemplo
da NVIDIA, Tensor Core, e dá exemplo que pode ser aplicada em um System on Chip de tecnologia ARM, que é o que a NVIDIA utiliza. E, cara, é basicamente, olha, criamos uma IA para poder rodar no Switch. Só que como o Switch atual não comporta essa tecnologia, porque ele não tem uma GPU que rode, que faça toda essa organização de Matrix, ou então que tenha Tensor Core, isso aqui só pode ser pro Switch 2. Isso é oficial, tá, galera? Não é oficial que a Nintendo registrou essa patente e vai usar no Switch 2, porque ela não disse isso ainda. Mas essa é uma patente oficial. Tudo que tá descrito aqui foi descrito pela própria Nintendo, pelos engenheiros da Nintendo. Então, assim, acho que é muito fácil de deduzir que isso vai ser utilizado pro Switch 2, não é mesmo? Empolgador, isso aqui é empolgante, Vai dizer que não é empolgante, que é uma excelente forma de começar o ano. Mas não acabou não, bora falar de um suposto vazamento da placa-mãe do Nintendo Switch 2, simbora. Ainda aqui no DigPlay News, suposta placa-mãe do Switch 2 e algumas especificações vazam na internet. O que vazou, galera? Isso aqui é a placa-mãe, tá? É como se fosse a placa-mãe do Nintendo Switch. Aqui você consegue ver a entrada do cartucho, o plug USB-C para poder carregar, né? Aqui tem um chipset da Realtek, deve ser áudio e tal. Aqui nessa imagem você consegue ver ela completa, né? Também o cartucho, USB-C. Aparentemente tem alguns plugs aqui que talvez seja uma outra USB-C, não sei, né? Porque esse rumor tinha que tinha uma USB-C, uma acima e uma embaixo. E aqui, galera, aqui é o pulo do gato. Aqui mostra 2 módulos de memória de 6 GB, totalizando 16 GB, que eu não sei onde é que eles estão, não sei se é isso aqui, eu não sei. E um chipset da NVIDIA, que pela descrição aqui e pelo tamanho, a galera já sacou que é um chipset de 8 nanômetros, tá? E por que eu tô falando isso? Porque é importante. O que é 8 nanômetros? É o tamanho do chipset. Quanto maior, mais energia ele gasta e mais obsoleto ele é, porque a tentativa é botar sempre um chip menor e mais parrudo, né? E que gaste menos energia. Bom, isso aqui foi o que vazou. E muita gente está endossando. Teve um usuário do Twitter chamado Zubtech Pro que ele endossou isso aqui, ó. Ele botou confirmado. Esse é o nome do System on Chip, GMLX30RA1. E ele vai ter um total de 12 GB de memória. E aqui ele botou algumas informações também. No passado, lá em setembro, ou seja, ele trouxe essa informação em setembro e está reiterando agora que vazou a placa-mãe do suposto Switch 2. E aí ele também já tinha dito que era 12 GB de memória, que ia ter 256 GB de armazenamento interno numa velocidade de 2.1 GB, que é uma velocidade muito boa, e suporte de HDMI 2.1, que é 4K, tá? Então assim, essa teoricamente é a placa-mãe. Qual é a treta? O pessoal começou a reclamar que, poxa, 8 nanômetros, esperava 4, porque 8 nanômetros é uma tecnologia de 2020, não é uma tecnologia tão recente se você for aplicar o chipset da NVIDIA de 2020. Quais são esses, galera? É o Ampere, é a tecnologia Ampere. Tecnologia essa que a gente já falava dela na época de rumores do Switch Pro. Então assim, levando em consideração que essa tecnologia de 2020, a Nintendo tem parceria com a NVIDIA há muito tempo, pode ser que esse rumor todo do Switch Pro, de fato seria o Switch Pro ou seria o Switch 2, e a Nintendo empurrou isso pra frente, né? Mas como é uma tecnologia de 2020, acredito que essa discussão já esteja acontecendo há bastante tempo com a NVIDIA, e por isso tiveram vários rumores, seja do Switch Pro ou do Switch 2. Tecnologia Ampere, tá? Essa tecnologia Ampere, ela foi utilizada em vários dispositivos já atual, já que ela é uma tecnologia antiga de 2020, tá? Ela foi utilizada para vários, inclusive uma versão customizada de 8 nanômetros, o mesmo tamanho que a galera tá falando que é, de acordo com o vazamento da placa-mãe, tá? Para a GeForce 30 Series, que é uma placa de vídeo. Que placa de vídeo é essa? É essa série aqui, ó, que tem aqui notícias, tá? Antigas, isso aqui é de setembro, 1º de setembro de 2020, tá? Que as placas de vídeo GeForce RTX série 30 iam utilizar o Samsung Old, porque já é antigo, de 8 nanômetros dentro delas. Mas mesmo assim, elas fariam um estrago. O que essa placa faz? O que a série 30 faz? Ela tem diversos modelos, mas ela tem compatibilidade com Ray Tracing e compatibilidade com DLSS. Por quê? Porque ela tem Tensor Core. Então assim, vamos juntar as coisas. Por isso que eu tô falando que esse aqui provavelmente vai ser o vídeo mais completo que você vai ver sobre esse assunto. A Nintendo registrou uma patente de aumento de imagem, de qualidade de imagem via inteligência artificial, tá? Isso é um registro de fato. Ela cita que pode ser utilizada em
System on Chips da tecnologia ARM diz que tem que ter tecnologia de Tensor Core da NVIDIA e cita exemplos de dispositivos que pode ser tanto consoles normais ou consoles que têm a sua própria tela, que faz uso indo do trabalho para casa e que pode ter consumo de bateria própria, ou você pode chegar em casa, plugar na tomada e plugar na TV. Então assim, a Nintendo basicamente criou uma patente de inteligência artificial para um Switch. Só que para esse Switch utilizar essa inteligência artificial, ele precisa ter suporte a Tensor Core. O que tem suporte a Tensor Core? O chipset da NVIDIA, que tem suporte a esse Tensor Core. Esse vazamento mostra um chipset da NVIDIA de 8 nanômetros, em parceria com a Samsung. A NVIDIA já fez parceria com a Samsung para a série de placas RTX 30, lá em 2020. Então, nada mais nada menos que provavelmente o Switch 2 vai ter o mesmo poder de hardware de uma RTX 30, num System on Chip da NVIDIA de 8 nanômetros, feito pela Samsung, que tem Tensor Core lá dentro, e vai permitir que a Nintendo utilize a patente, a inteligência artificial que ela mesma criou. Viu como é que as coisas se encaixam? Viu como é que as coisas se ligam? E o que mais liga o chipset da NVIDIA de Samsung de 8 nanômetros a Tensor Core e a rumores de Nintendo Switch? Quem lembra do chipset T239? O chipset T239, que seria feito baseado no T234, isso aqui durante muito tempo foi falado sobre isso aqui. A Digital Foundry chegou a montar um computador com placa de vídeo GeForce RTX 30, ou então uma placa de vídeo compatível com o T239, para saber o que rodaria no console. Então tá aqui, ó. Isso aqui, essa matéria aqui do Adrenaline, ela é de 12 de setembro de 2023, mais de um ano, quando a gente tinha esse rumor do T239. Olha só, além disso, os rumores apontam que a NVIDIA e a Nintendo buscaram a Samsung para produzir o System on Chip através do processador 8 nanômetros, que estão fabricando em seus laboratórios. Isso aconteceu quando? Depois da apresentação em portas fechadas da Gamescom, onde teve a apresentação daquela tech demo do Matrix e também, supostamente, um Breath of the Wild em 60 FPS, sem loading, 4K e blá blá blá. E aqui só mais uma evidência que descobriram lá nos arquivos de NVIDIA, que o Ampere, Class Name Ampere, tem aqui o T234, T239, que teoricamente seria esse chipset que estaria sendo utilizado para o Switch 2. Acho que com isso, né, a gente já ligou os pontos e tá tudo muito claro que existe uma patente oficial da Nintendo registrada e existe um rumor que parece ser muito fidedigno devido a todas as peças se encaixando de rumores anteriores que a gente tem e esse próprio registro da Nintendo. E aí, o que você acha? Está pronto para ter o Nintendo Switch 2 com uma tecnologia antiga de 2020, mas que seria suficientemente para poder rodar jogos nativamente em baixa resolução e a inteligência artificial iria jogá-la para alta resolução? Meu pitaco, tá galera? Meu pitaco. Eu acho que a gente não tem que esperar um console porradão muito forte. Eu acho que a gente não tem que esperar isso, tá? Ele vai ser um console, eu acredito que ele vai ser ali entre um PS4 e um Xbox Series S, tá? Mas com tecnologias modernas, né, com velocidade acima de um PS4, por exemplo, utilizando armazenamento interno e até memória de processamento mais rápidos. Então, acho que com essa tecnologia de inteligência artificial e com esse chipset que está prometendo chegar, mesmo sendo um chip antigo, tem tecnologia o suficiente para poder trazer os grandes jogos para dentro do console da Nintendo, sem contar o estrago que a própria Nintendo pode fazer nos seus próprios jogos, já que a Monolith faz um estrago, a equipe de desenvolvimento de Zelda também faz um estrago, a gente sabe que a Nintendo sabe utilizar muito bem os hardware dela, então imagina como vai ficar os jogos da Nintendo nesse hardware, beleza? Então é isso, galera, dá aquele like maneiro, se inscreve no canal se não é inscrito, compartilha com todo mundo esse vídeo completaço com todas as junções de informação que eu te garanto que você não vai ver em outro lugar, eu duvido, tá? Eu duvido que você vai ver tanta informação junta, completa, em outro lugar, em outro canal de Nintendo. Se você ver, vai ter pego alguma coisa daqui, tá? Também não vi todos os vídeos, então eu tô falando isso porque realmente eu passei muito tempo analisando essa questão aqui, mas até onde eu tinha visto, ninguém tinha analisado isso dessa forma. E eu adoro analisar, cavucar essas coisas, porque eu gosto desse assunto, eu gosto de rumor. Então, pra mim, é show de bola fazer esse tipo de vídeo, tá? Me segue nas redes sociais, @canal de gameplay no Twitter, Instagram e no Threads, @canaldegameplay.com no Blue Sky. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!